Abra sua Bíblia em Romanos e vamos ler um texto da palavra do Senhor, conhecido, mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração para este momento. Romanos capítulo 1 e vamos ler uma parte. Então pode projetar na NVI esse primeiro versículo. E um versículo conhecido, mas eu quero fazer destaque aqui de uma parte muito conhecida de todos os amados irmãos, né? A palavra de Deus, ela traz renovo, ela se renova a cada manhã, ela gera no nosso coração esperança, alegria, paz, né? Muitas vezes estamos desorientados e a palavra de Deus coloca a nossa vida na direção certa. Então, Romanos capítulo 1, versículo 17, e diz assim, está ali entre aspas: o justo viverá pela fé. Vamos lá? O justo viverá pela fé. Então, Paulo escrevendo à igreja de Roma, para a igreja, para os irmãos em Cristo, ele disse: o justo viverá pela fé. Uma fé seguido de obediência, obterá da parte de Deus misericórdia, longevidade, prosperidade e vida abundante. O justo viverá pela fé. E mais interessante na Bíblia agora, linguagem de hoje, diz assim, o versículo 17: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E essa última parte, na tradução NVI, o justo viverá pela fé. Esta frase transformou a vida de Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. Eu estou lendo um livro muito bom do pastor Fábio Bentes. E ele fala sobre derrubando gigantes, sabedoria para enfrentar os desafios do trabalho pastoral, derrubando gigantes. E há muitos capítulos, e tem um capítulo que fala sobre o pastor que é comparado com outros pastores. Mas o que eu achei interessante nesse capítulo, ele disse que o pastor tem o mesmo trabalho do zelador de banheiro de shopping. O pastor tem o mesmo trabalho do zelador de banheiro de shopping. Você já viu banheiro de shopping sem o zelador de forma contínua? Vai lá a cada 8 horas? Ele está lá sempre, porque banheiro de shopping está sempre sujo. E o pastor está sempre ensinando as mesmas coisas. Mas todas as vezes que ensina, dá um certo sentimento no pastor. Agora todo mundo aprendeu, mas no domingo seguinte tem que repetir a mesma coisa. Mas ele disse, isso faz parte do trabalho do pastor. Faz parte do trabalho do evangelista. Faz parte do trabalho de quem ensina a palavra de Deus.
você ensina, e você fica esperançoso que dali para frente a pessoa vai caminhar e que não precisa mais daqueles ensinos de outros, mas você tem que estar repetindo aquela roda, faz parte do trabalho do pastor. E aqui está, o justo vive pela fé. Todos nós temos conhecimento desse texto, mas eu quero destacar algumas lições preciosas para o coração. O que é viver pela fé? É viver na dependência de Deus. O que é viver pela fé? É viver na dependência de Deus. Nós, discípulos de Jesus, alunos, aprendizes do Senhor Jesus, nós vivemos pela fé. A nossa fé não está fundamentada em políticos, em governos, em segurança pública. Claro que isso faz parte, mas a nossa fé, na essência, que nos dá a firmeza e que proporciona alegria ao nosso coração, essa fé vem de Deus, de uma vida de dependência de Deus. O que é viver pela fé? É viver na dependência de Deus. Vamos dizer juntos? É viver na dependência de Deus. É uma palavra de ordem que traz ordem para o coração inquieto, para a alma angustiada, para a desesperança, para a tristeza. É uma palavra de ordem que diz: aquietai-vos em relação ao amanhã. É viver na dependência de Deus. E nós temos alguns textos na Bíblia, linguagem de hoje, Atos 17, versículo 28, eu quero que a igreja leia. Nós vamos ler muitos textos. Então, nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo estava aqui falando para os crentes, na cidade de Atenas, e falando a respeito do Deus vivo, do Deus que Paulo cria. E ele fala então isso: nele vivemos, nos movemos e existimos. Viver pela fé é viver na dependência de Deus. O que é viver pela fé? É viver na misericórdia de Deus. Vamos dizer juntos? Viver na misericórdia de Deus. Viver pela fé, viver na dependência de Deus, é viver na misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 22 a 24, quero que a igreja leia. Um texto muito bonito, e vamos ler. É muito lindo esse versículo nessa tradução. O amor de Deus se acaba. Isso? Viver pela fé é viver na misericórdia de Deus. E ele está dizendo: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Então ele diz: a cada manhã, a cada novo dia, para o justo, o amor de Deus se renova. A cada manhã. Vamos continuar. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Queridos, versículos com palavras de ordem de Deus para o nosso coração. Creia em Deus. Deposite sua confiança em Deus. Diante das diversidades, das circunstâncias, das mais adversas. Hoje pela manhã nós fizemos a leitura de um texto falando do rei Ezequias, quando recebeu uma notícia por meio do profeta Isaías que ele iria morrer, mesmo
tendo uma sentença que veio por parte de Deus para o rei Ezequias, ele orou e Deus anulou pela misericórdia aquela sentença de morte e deu a ele mais 15 anos de vida. Então, ser justo é viver na misericórdia de Deus. O que é viver pela fé? Viver na força de Deus. É viver na força de Deus. O que diz Filipenses 4, versículo 13. É muito conhecido esse texto. Filipenses 4, 13 diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode projetar, então, Filipenses? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nessa tradução, viver pela fé é viver na força de Deus. O conhecimento, a sabedoria é Deus que coloca no nosso coração. A força é Deus que coloca no nosso coração. Quantos desafios, mas o que Deus está dizendo ao seu coração nessa noite: deposite sua fé, sua esperança e viva na força de Deus. O que é viver pela fé? É viver na unção de Deus. Isaías 61, vamos ler o que diz de 1 a 4, quero que a igreja leia. Então o Senhor Deus me deu o seu Espírito. Viver pela fé é viver na unção de Deus. Você tem o Espírito de Deus, né? E ele diz aqui: Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias. Nós estamos vivendo em dias difíceis, de muita murmuração, de muita falta de fé. E se o povo de Deus caminharem juntos com os murmuradores, com os que não têm fé, com os pessimistas, nós não vamos estar cumprindo essa ordem de Deus para o nosso coração, para a nossa missão como obreiros, como discípulos do Senhor Jesus. Continue, igreja. Ele me enviou para consolar os que choram. Muita gente está chorando. Ontem estava falando com a Maria Badia. Ela fez uma cirurgia há uns dias atrás para tirar um câncer da coluna. O médico disse que havia grandes probabilidades dela não andar mais. E ela voltou depois da recuperação, foi para sua casa. Eu fiz algumas visitas, mas ela retornou. Agora, recentemente, está internada e perdeu os movimentos das pernas. Deus me enviou para consolar os que choram. Queridos, não chore com os que estão chorando sem motivos. Não chore com aqueles que estão chorando porque eles não têm Deus, não têm esperança. Nós somos um povo que temos esperança. Nós temos uma eternidade, nós temos um Pai. Um dia iremos para lá, para a eternidade, e vamos estar com Cristo. Então a palavra de ordem dessa noite para o seu coração, né, é que você passe esperança, que console os que estão desconsolados, que visite os que estão enfermos, que leve esperança para quem não tem esperança. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos deixar e vamos passar para outro ponto. O que é viver pela fé? É viver na vitória de Deus. Vamos dizer juntos? É viver na vitória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, somos conduzidos por Deus como prisioneiro no desfile da vitória, de vitória de Cristo. Então,
mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos vitoriosos. É viver na vitória de Deus, viver pela fé. O que é viver pela fé? É viver na plenitude de Deus. O que diz Efésios 5,18, muito conhecido, mas quero que a igreja leia. Não se embriaguem, pois com a bebida levará vocês a desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então, viver pela fé é viver na plenitude de Deus, é viver cheio do Espírito Santo de Deus, é viver guiado pelo fruto do Espírito de Deus, não se embriagar com vinho, que há dissolução, há contendas, quantos desastres, quantas pessoas estão presas, quantas desgraças o vinho tem causado, mas quem se enche do Espírito vive sabiamente, vive em paz, vive alegremente, vive esperançoso, vive confiante em Deus. Tem alguns irmãos que gostam de orar assim: Senhor, que eu não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas que eu olhe sempre. Tem alguns irmãos que gostam de orar assim. Viver na plenitude do Espírito é viver cheio do Espírito Santo. Eu estava falando hoje com os juniores sobre humildade. Humildade não é pobreza, humildade não é timidez, humildade não é covardia. Humildade é dependência de Deus, é ser cheio de Deus. Procure se encher de Deus. O que é viver pela fé? É viver em obediência a Deus. Salmo 40, versículo 8. A igreja pode ler. Salmo 40, verso 8. Então, queridos, é viver em obediência a Deus. É viver pela fé. Muitas pessoas não são obedientes a Deus, não são submissas a Deus, né? São muitas vezes demonstram o fruto da carne, mas viver pela fé é ser obediente, é viver na dependência total de Deus. A fé é a nossa arma de combate e de vitória. A fé é a nossa arma de combate e de vitória. O que é viver pela fé? É viver na dependência de Deus, é viver na misericórdia de Deus, é viver na força de Deus, é viver na unção de Deus, é viver na vitória de Deus, é viver na plenitude de Deus, é viver em obediência a Deus, é viver em intimidade com Deus. A fé é a nossa arma de combate e de vitória. Amém? Queridos, após uma palavra como essa de Deus, saia daqui em paz. Em tudo que você tiver que fazer, seja os seus negócios, seja como profissional, seja vivendo a sua vida como um cidadão brasileiro, em relação ao amanhã do país, viva pela fé. Lembre-se que de Deus virá a sua vitória, a nossa vitória. Amém? Quero que a igreja se coloque em pé. Aonde que sua fé está? Saia daqui com essa convicção no seu coração. É no Senhor que está a sua fé. Alegre-se, viva com alegria e paz no seu coração. Romanos 1,17, a última parte: o justo viverá pela fé. E nós destacamos várias lições aqui. Então, viva com sabedoria. Você é justo, é filho do Senhor Jesus. Amém?